Para evitar esses inconvenientes, diz Kardec, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Um código de moral universal. Ele retira todas aquelas coisas que não são fundamentais, que são confusas, e usa apenas as essências para formar um código moral universal. Nas citações que ele faz das Escrituras, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Mas, em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível umas das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Tanto que lá no fundo você vai ter no Evangelho, os evangelhos canônicos aqui apresentados. João Evangelista, o Evangelho de João, o Evangelho de São Lucas, São Mateus, os dados que Kardec usou, versículos e capítulos, ele coloca no índice, para que as pessoas depois, se quiserem ir ao texto original, possam ir lá. Aí ele diz, não haveria aí, senão um trabalho material, que por si só, não teria sido, senão de uma utilidade secundária. Isso não seria tão importante. O essencial era colocar ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral, não são compreensíveis. Muitos mesmo nos parecem irracionais pela falta de uma chave para compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente, e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo encontra-se por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte se encontram seus vestígios, nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como um complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções, escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos Espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma única fonte, elas teriam podido sofrer a influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os Espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há nenhum privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta moral à conduta do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especificamente. Graças às comunicações estabelecidas, de hoje em diante, de um modo permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu,
que vem esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho.